Olá! Hoje nós iremos falar sobre o ransomware, que é um malware que sequestra os dados das empresas e obriga que as suas vítimas realizem um pagamento para que seus dados e seus sistemas de informações voltem a operar. Esta apresentação nós iremos dividi-la em duas partes. A primeira nós iremos falar um pouco, rapidamente, sobre o conceito do ransomware e na sequência nós iremos fazer uma simulação de uma empresa que teve os seus dados infectados pelo ransomware e ela conseguiu, através de técnicas de backup, restaurar os seus dados sem realizar o pagamento para o criminoso. Ok? Bom, primeiramente, o que é um ransomware? Assim como já foi dito, ele é um malware que impede ou limita que os usuários acessem os seus sistemas e arquivos. E obriga também que seja realizado um pagamento pelo resgate para que seja restabelecido o acesso aos dados e aos sistemas de informação de uma empresa. Esse malware era conhecido apenas como ransomware, porém houve uma evolução dele para crypto-ransomware. O ransomware gerava um zip de cada arquivo de um servidor, por exemplo, e colocava uma senha. Ou seja, para que a pessoa conseguisse ter o arquivo original de volta, ela precisava saber essa senha. Então o criminoso solicitava um pagamento para entregar essa senha. Agora, o crypto-ransomware foi uma evolução do ransomware. Ou seja, os dados originais já nem estão mais no servidor, já foram excluídos, só estão os dados criptografados nos servidores. Então, o criminoso ele solicita um pagamento pela chave de criptografia. Mesmo após o pagamento, não há garantia de sucesso de que elas irão funcionar e retornar os dados. É assim que nós podemos ver aí as notícias que aparecem em vários portais, não apenas portais de tecnologia, mas portais comuns de notícia, mostrando que isso se tornou um negócio. E somente no ano de 2016 houve um crescimento de 125% desse tipo de ataque, de acordo com a McAfee Labs, sendo que 58% das empresas no Brasil já receberam um tipo de infecção por ransomware. Para 2017 existe uma previsão muito mais assustadora, com uma projeção aqui de crescimento de uma magnitude que vai tornar o ano de 2017 como o ano das extorsões via e-mail. E tem uma informação muito importante aqui também, de que as pequenas e médias empresas elas têm se tornado alvo dos criminosos. Por quê? Pelo motivo dessas empresas serem pequenas, os seus proprietários acreditam que elas nunca serão alvos desse tipo de ataque, acreditando que os criminosos vão sempre preferir as grandes organizações que vão pagar mais pelos resgates e principalmente pelo seu grau de exposição na internet. Mas o que os criminosos perceberam é que as grandes organizações não realizam pagamento, pois já têm altíssimos controles de segurança tanto para prevenir quanto para restaurar os dados numa eventual necessidade. Então, o foco do ataque desses criminosos não são mais as grandes organizações, mas sim as pequenas e médias, que é onde eles realmente conseguem ter mais êxito nas realizações dos seus pagamentos, que é o que, na final, importa para eles. Bom, quais são as formas de infecção? 90% das infecções ainda ocorrem pelos gateways de entrada, como e-mail e URLs maliciosas. Links contidos dentro de documentos PDF. Uma pessoa está lendo um artigo, um documento sério no arquivo PDF, depois embaixo lá tem algumas referências sobre aquele conteúdo, ela vai e clica naquela referência e, na verdade, aquele arquivo PDF já estava contaminado, levando aquele link para o site do criminoso. Arquivos compartilhados também através de softwares de sincronismo e compartilhamento de dados. Existem alguns ransomwares também que estão sendo instalados através de exploits em vulnerabilidades de serviços de rede. Isso aqui é muito preocupante, pois não depende mais somente do usuário clicar para realizar uma ação. Vulnerabilidades em redes também estão sendo alvo de ataques e implantação de ransomware. Então, quais são as melhores práticas para prevenir a infecção desse tipo de malware? Bom, primeiramente a conscientização dos colaboradores sobre o efeito desse malware. Então imagina uma empresa que ela tem todos os seus dados, seu sistema de pagamento, contas a pagar, contas a receber, e no outro dia todo mundo chega para trabalhar e não tem mais nada. E não tem nem como restaurar porque já não tinha mecanismo de prevenção. A empresa ela pode fechar as portas do dia para a noite.
né? Então, implementar e gerenciar os controles de segurança perimetrais, né, como Firewall, IDS, né, que é Intrusion Detection System, IPS, que é Intrusion Prevention System, né, antivírus e anti-spam, tanto nos endpoints, nos servidores, como no gateway, que fica lá junto com o Firewall, né, filtros de conteúdo, né, os web filters, que já possuem base de conhecimentos de URLs que são maliciosas e vai impedir que os usuários acessem sites que possuem essas URLs. Data Loss Prevention, né, que previne a saída e entrada de dados a uma empresa. Web Application Firewall. Pen Test, né, que são os testes de invasão e vulnerabilidade em serviços de rede, assim como uma ferramenta profissional de backup que opere com retenções e snapshot. Nós iremos simular daqui a pouco exatamente isso aqui que nós estamos falando. Checar periodicamente os relatórios de backup, porque de nada adianta você ter uma ferramenta de backup e não checar nos relatórios se os backups estão sendo concluídos com sucesso. Tá? Então é muito importante checar periodicamente os relatórios de backup e principalmente realizar testes de restauração. São nos testes de restaurações que você valida se a origem que você selecionou para fazer backup são realmente todas as origens necessárias para você restabelecer um sistema no momento da necessidade. Bom, aqui finalizando então essa parte mais conceitual, temos alguns sites com informações úteis aqui que vocês podem se referenciar depois para ter mais informação. Nós iremos agora fazer uma simulação, tá, técnica de uma empresa que foi contaminada pelo ransomware e conseguiu ter os seus dados de volta sem pagar pelo seu resgate. É um cenário bem simples, tá? Vamos supor que uma empresa ela tenha nos seus C2 pontos/dados todos os seus documentos. Tem aqui 1 milhão de arquivos, tá? Para esse nosso teste aqui se tornar mais simples e todo mundo poder compreender, nós temos aqui 3 documentos. Ó, documento 1, tá? Contabilidade, uma ciência social, uns textos para teste aqui. Tá? Documento 2 fala aqui a medicina. E o documento 3 aqui, um advogado, um profissional liberal, bacharel em direito, autorizado por instituições competentes. Ok? Então, essa empresa aqui tem os seus dados, está todo mundo trabalhando. Tá? E ela tem uma ferramenta de backup. Tá? Então, agora às 9h56, por exemplo, vai ser feito um backup, tá, desses dados aqui do jeito que eles estão. Os dados íntegros, sem infecção nenhuma. Tá? Então, foi feito o backup. Ó. Esses 3 arquivos aqui foram enviados para a nuvem, por exemplo. E, ok, a empresa está protegida. Né? Se nesse momento ela sofrer qualquer tipo de ataque, ela consegue restaurar esses dados. Aí vamos pensar o seguinte, que à noite, tá, aconteceu que ela foi infectada pelo ransomware. Então, esses dados aqui, na verdade, viram um monte de caractere que não existe mais. Tá? Você não sabe o que é isso daqui mais. E assim que ele criptografar os dados, ele cria um arquivo, geralmente em inglês, né, como resgatar os meus dados. Tá? E aqui ele deixa uma informação como o valor que ele quer, por exemplo, $50 mil, e a conta dele no Bitcoin, que é onde você irá depositar esse valor para ter os seus dados de volta. Bom, vamos supor que tudo isso daqui que nós estamos fazendo está acontecendo de madrugada. Tá? O vírus ele se alastrou lá meia-noite, 1h da manhã. Então aqui na simulação são 10 horas agora, tá? 10h01 na verdade. Então, acabou de infectar com ransomware, está todo mundo dormindo, tá? A empresa não está trabalhando. E o sistema de backup rodou, né? Ele faz um backup automático todo dia, ninguém vai acordar de madrugada para fazer backup. Os sistemas de backup eles são automatizados. Então ele foi lá e ele executou o backup, né? Agora às 10h01. Né? Aí ok, todo mundo chega para trabalhar no outro dia de manhã, liga os computadores, né? E vai lá trabalhar e fala, deixa eu continuar trabalhando no meu documento 1. Ele vê, poxa, o que é isso aqui? Cadê os dados aqui da contabilidade, falando no meu balanço? E vai ver o arquivo 2 também, tudo, um monte de caractere estranho. O que é isso daqui? Né? E o documento 3 também, o pessoal lá da TI fala, nossa, o que aconteceu aqui? Perdemos tudo? O que aconteceu? Tá aqui, como resgatar meus dados. O que nós iremos mostrar aqui é como não pagar e ter os dados de volta. Ok? Bom, se a empresa tem um software de backup normal e ela for restaurar os dados, né? Ela fala, a gente tem backup, né? Vai clicar em restaurar. Aqui, backup dos dados. Só voltar o backup, não tem problema. Aqui, ó. Volta o último backup aqui, show de bola. Né? Ótimo, lá restaurou. Ó. C2 pontos, dados. Pronto, documento 1
Aí ele olha e fala, poxa, mas eu estou restaurando os dados já estão infectados? Como assim? Eu não tenho backup? Cadê meus dados? Né? Lembra que de madrugada rodou o backup? E o que, que o backup faz? Ele copia os dados de um servidor e envia para a nuvem. Ou seja, ele enviou os dados infectados para a nuvem. Em um software profissional como esse daqui que nós estamos vendo, você pode selecionar qual que é o dia e qual que é o horário que você quer restaurar os dados. Lembra que lá às 9h56 os dados ainda não estavam infectados? Poxa, nós ainda temos uma retenção das 9h56. Aí eu seleciono aqui para onde eu quero restaurar, por exemplo, aqui no desktop, e clico na restauração. Agora nós podemos lá ver, aqui C2 pontos, dados, aqui documento 1, voltou a falar da contabilidade, o documento 2 voltou a falar da medicina, e o documento 3 falando aqui do advogado. Ou seja, eu consegui restaurar os meus dados sem fazer nenhum pagamento pelo resgate. E é assim que deve funcionar uma ferramenta de backup profissional. Tá? Esta ferramenta aqui, no caso, eu tenho uma retenção de 180 dias. Já se ficar muito pesado, tá? Tiver muitos dados em retenção, deixa aí no mínimo 30 dias, assim como foi falado na apresentação lá atrás. Tá? E por que 30 dias? Tá? Vamos pensar num cenário aqui comum para o Brasil. Tá? Vamos pensar numa empresa que todo dia 20 de dezembro, por exemplo, ela dá férias coletiva para a organização. E só volta a trabalhar, por exemplo, no dia 10 de janeiro. Vamos supor uma situação que exatamente no dia 20 de dezembro o ransomware foi lá e infectou essa empresa. Tá? Então no dia 20 ela fez um backup já com ransomware, no dia 21, 22, até o dia 31. Aí no dia 1º, dia 2º, até o dia 10 de janeiro ela veio fazendo backup com ransomware. No dia 11, o pessoal chegou para trabalhar, dia 11 de janeiro já do outro ano, e identificou o ransomware. E falou, vamos fazer o seguinte, vamos restaurar os dados. E ela viu que ela foi infectada lá no dia 20 de dezembro do ano passado. E ela fala, já que nós fomos infectados no dia 20 de dezembro, vamos voltar o backup do dia 19 de dezembro, onde os dados ainda não estavam infectados. Quantos dias de retenção ela precisa? Ela precisa aí de no mínimo 20 dias de retenção, certo? 20 dias já seria o suficiente? Neste caso sim, mas ainda estaria meio apertado. Tá? Por quê? Tem que identificar quais são os arquivos que vão restaurar, o tempo de restauração, encontrar a pessoa correta para colocar os dados no local, vai que dá algum problema. Então, em último caso, se 180 dias for muito tempo para você manter esses dados na nuvem, estiver consumindo muito seu espaço, deixa aí no mínimo 30 dias, tá? Nunca façam menos do que isso para evitar esse novo tipo de ameaça que está assombrando todas as organizações no Brasil e no mundo, ok?